galerinha, professor Marcos Cunha na área, no nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E claro, estamos aí retornando, né? Estamos voltando para a sala de aula, mas quando tu está em casa, tu pode continuar teu aprendizado, né? Buscando na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram, no podcast. Estamos aí para te ajudar, beleza? E hoje, galera, nós vamos ter uma aula que, além de ser um conteúdo, ela vai falar muito sobre a nossa realidade, a realidade de muitas pessoas, tá? Então, eu tenho certeza que tu assistindo a sala, tu vai começar também a te questionar sobre muitas coisas. Nós vamos falar hoje sobre os problemas urbanos do Brasil, tá? E as suas consequências, tá? Nós vamos focar principalmente relativa aos problemas urbanos de cunho social, tá? Nós vamos falar primeiramente quais são as principais causas desse problema que hoje nós vivenciamos, desses problemas, né? E vamos focar muito, vamos explicar o que é a favelização e o déficit habitacional, vamos falar sobre a famosa segregação socioespacial, vamos falar sobre a violência e finalizando falando sobre a mobilidade ou a falta dela, né, na prática urbana, que acomete aí grande parte das cidades brasileiras, beleza? Então é uma aula aí muito legal, muito atual, muito presente, tá, nas tuas provas, não apenas de vestibular, mas também de concurso. Então, fica atento. Mas pra gente começar com chave de ouro, tu já sabe, né? A gente vai, ó, dar aquela respirada legal, vai oxigenar o teu cérebro, né, para tu pensar, raciocinar bacana. E agora vamos para cima, porque vai ser muito sucesso. Primeira coisa importante, galera, tá? Quando a gente fala sobre os problemas urbanos do Brasil, nós precisamos entender que isso é uma consequência, tá? É uma consequência de quê, Marcos? Principalmente de uma urbanização que acontece no Brasil de forma acelerada, tá? Sem um planejamento adequado, né? Motivada principalmente pela nossa industrialização e pelo nosso intenso êxodo rural, que vai acontecer a partir do século XX. Tá? Mas soma-se a isso também que nós temos problemas históricos, sociais, estruturais. Né? O Brasil, enquanto nação, a partir do momento da sua colonização, né, com Portugal, ele vai sendo formado com uma estrutura hierárquica desigual. E é claro que os espaços que estão sendo construídos vão representar claramente essa realidade e estas desigualdades. Então, quando o Brasil se urbaniza de forma desordenada, sem um planejamento adequado, essas características históricas de desigualdade, elas vão saltar, né, aos olhos, literalmente nos espaços urbanos, tá bom? Então, não esqueça, o intenso processo de urbanização ocorrido no Brasil no século XX leva os espaços urbanos a crescerem de forma rápida e sem planejamento. Vão surgir as famosas cidades macrocéfalas, que apresentam uma série de problemáticas à população. Essas problemáticas podem ser sociais e ambientais. Hoje, nós vamos focar nas problemáticas sociais. Marcos, e os problemas ambientais urbanos? Vamos falar? Vamos! Está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias. Procura lá, problemas ambientais urbanos. Tem lá falando sobre chuva ácida, ilhas de calor, inversão térmica, tá certo? Smog, tem tudo lá à tua disposição. Bacana? Então hoje, vamos focar nessa problemática social que tanto aflige a nossa população. A primeira delas, galera, que a gente vai falar aí, visualmente falando, ela é muito clara, é o processo de favelização e o chamado déficit habitacional. Tá? Marcos, o que é primeiramente essa dita favela? Me dá um conceito fácil. Gente, favela nada mais é do que áreas urbanas que vão crescer, vão se desenvolver, tá? Sem infraestrutura básica e sem serviços públicos, ou seja, elas vão crescer de uma forma desordenada. A típica característica de uma cidade macrocéfala, né? Ou seja, tu não tem a presença do poder público ali para organizar a construção deste espaço. Normalmente, o processo de favelização, normalmente não. O processo de favelização, ele está diretamente atrelado, né, a principalmente deslocamento de pessoas de baixo valor econômico, né, pessoas aí que vão ter pouco recurso financeiro e vão buscar nas cidades sobrevivência, emprego, melhor qualidade de vida e não chegam nessas cidades, não vão ter uma habitação adequada e vão buscar justamente essas áreas mais afastadas.
né? E aí nós temos o surgimento do processo da favelização, que vai ser a expansão destas áreas sem a infraestrutura básica, na qual a população economicamente menos abastada passa a residir, né? Ora, gente, e não esqueça, tá? Espaços onde tu não tem a presença do poder público de forma atuante ou não tem nem a presença do poder público, o poder paralelo ele tende a se manifestar, tá certo? Não é à toa que a expansão da favelização ela vai estar diretamente atrelada a outros problemas urbanos, como, por exemplo, a violência que a gente vai falar mais à frente. A favelização ela é uma representação clara da chamada segregação socioespacial, né? Que é justamente pessoas que não têm o capital, né, vão residir, vão ser afastadas para áreas, né, mais distantes, vão ser mandadas para lá para residir, para buscar sobreviver, né? E essas áreas não vão apresentar a chamada infraestrutura. Um outro elemento muito importante, quando a gente fala das favelas e do processo de favelização, é o chamado déficit habitacional. Isso eu te chamo a atenção porque vem sendo muito falado no Brasil, tá, atualmente. O que é isso, Marcos? Déficit habitacional são pessoas que não possuem casas para morar ou que possuem residência, mas residências sem uma menor infraestrutura, ou seja, infraestrutura precária, né? Passou uma reportagem recentemente no jornal Hoje falando sobre, por exemplo, as pessoas que não têm banheiro em casa. É uma realidade ainda de muitos brasileiros. Segundo dados do próprio governo, estima que 5 milhões de pessoas, quase 6 milhões de brasileiros na realidade, hoje estejam em situação de déficit habitacional, ou seja, não têm casa para morar ou moram em condições precárias. E esse déficit habitacional vai se manifestar principalmente onde? Nas áreas de favela. Belezinha? Então, esse processo muito fácil, né? Dentro dessa perspectiva, como eu te disse, uma coisa vai ligando a outra, surge uma outra problemática urbana, que é a segregação socioespacial. O que é isso, Marcos? Nada mais do que a organização e a separação dos espaços urbanos entre classes sociais. Com certeza, tu já deve ter percebido que isso não é uma característica apenas de São Luís, mas no Brasil isso acontece, que existem áreas que frequentam determinadas classes socialmente econômicas e outras áreas que frequentam outras classes, né? Existe, em termos populares, existe o espaço do rico e o espaço do pobre. Isso é uma representação clara, galera, tá, da segregação socioespacial. E eu te digo uma coisa importante. Esta segregação ela pode ocorrer de forma intencional. Como assim, Marcos? Por exemplo, a construção de áreas físicas, por exemplo, onde o preço ele é mais caro propositalmente. Para quê? Para que dificulte o acesso de pessoas de menor poder aquisitivo. Isso acontece, por exemplo, em São Luís, tá certo? E em outras capitais. Por exemplo, existiu em São Paulo um movimento chamado do rolezinho, né? Jovens, principalmente jovens de periferia, de áreas mais pobres, que se reuniam para andar em grupos nos shoppings. O que foi que aconteceu? Surgiram os shoppings de elite, né? Áreas, shoppings que eram construídos onde o valor para que você pudesse acessar aquele espaço era muito mais caro do que em outros shoppings. Resultado, é uma forma de tu expulsar, impedir que essas pessoas não frequentem estes espaços, tá certo? Então isso pode acontecer de forma intencional e também de forma não intencional. Uma questão muito importante, galera, aqui, as principais vítimas do processo da segregação socioespacial, claro, são as pessoas pobres, tá? Lembra da favelização? Pessoas que chegam aqui para residir, não tem onde, vão residir onde? Nas áreas mais afastadas. Ó, tu não tem condição? Vai para lá, né? As populações de baixa renda tendem a ser afastadas das zonas centrais, que possuem essa maior infraestrutura. E um elemento muito importante acontece, como por exemplo nessa imagem. Aqui em São Luís também acontece, tá? Nas áreas centrais, as áreas onde tu tem, por exemplo, maior presença de infraestrutura, serviços públicos, tu vai apresentar uma melhor qualidade de vida para essas populações. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, ao entorno dessas áreas, surgem áreas periféricas, surgem favelas, espaços onde as pessoas vão habitar sem infraestrutura, sem planejamento. Por quê, Marcos? Porque essas pessoas que residem, por exemplo, aqui, querem aproveitar pelo menos a infraestrutura dos serviços públicos oferecidos nessas áreas centrais. Muitas dessas pessoas que residem nas áreas periféricas, galera, tá? Elas vão trabalhar onde? Vão trabalhar nestes espaços centrais. Então, muitas vezes, acabam também residindo ao entorno dessas como uma forma de locomoção, né? Principalmente para diminuir o tempo de locomoção. Beleza? Então, vão surgir, como eu te disse, esses espaços específicos para determinados grupos sociais. Essa é a chamada segregação socioespacial.
Seguindo neste processo, a gente não pode deixar de falar, né, sobre a violência. Ora, em espaços sem infraestrutura, como eu já te disse, que crescem sem planejamento, sem a presença efetiva do poder público, que são segregados socioespacialmente, a consequência é tu ter o choque, é tu ter o conflito. E isso vai se repercutir na violência, galera, tá certo? Lembra uma coisa muito importante. Respira agora, tá? Ó, violência, galera, tá? É consequência. Ela é consequência de quê, Marcos? Ela é consequência da desigualdade social e econômica entre as populações. Ah, Marcos, mas a gente vai ter violência também em áreas desenvolvidas. Vai, mas analisa a proporção da violência que acontece em espaços mais desenvolvidos e em espaços mais pobres, em espaços que tu não tem infraestrutura. Ela é muito maior, tá certo? Então não esqueça, violência não é a causa do problema. A violência ela é a consequência direta da desigualdade social e econômica que aflige principalmente as pessoas mais pobres. E ela vai se manifestar, tu não pode esquecer disso. A violência ela vai se manifestar de forma mais intensa nas áreas mais desiguais, né? Então quando a gente fala de áreas de favela, áreas de periferia, o que logo você remete são áreas que têm intensa violência. Né? Por quê? Porque são áreas mais desiguais, onde há a pouca presença ou a ausência do poder público, galera, tá certo? Serviços públicos. O que, que são esses serviços públicos, Marcos? Gente, é escola, é saneamento básico, é oportunidade de emprego, é de fato incluir essas pessoas socialmente, tá? Ou seja, deixar essas pessoas de fato inseridas na sociedade como cidadãos, tá? Então, quando tu tem o poder público efetivo fazendo este serviço, você tem uma diminuição proporcional da violência. Onde tu não tem a presença desse poder público, ou seja, onde tu não tem essas escolas, onde tu não tem possibilidade de habitações regulares, saneamento básico, onde tu tem principalmente o poder paralelo atuando como Estado, o resultado é a violência. Uma outra questão importante quando a gente fala sobre violência, galera, tá? Não esqueça disso. Violência não se demonstra apenas na chamada violência física, tá? A agressão. Existem variados tipos de violência, tá? Existe, por exemplo, a violência emocional. Vou te dar um exemplo. Pessoas que ameaçam a outras. Mulheres, por exemplo, que muitas vezes apanham do marido e não saem de casa porque se sentem ameaçadas onde é que vão sobreviver, como vão deixar os filhos. Um tipo de violência. Olha um tipo de violência muito presente nas áreas periféricas, galera, tá? Trabalho infantil. Recentemente, inclusive, passou a nível nacional de uma fotografia de um rapaz, de um menino, né, pegando uma árvore de Natal. E aquilo mostra justamente, né, essa desigualdade da sociedade, né? Uma criança tendo que trabalhar em um lixão, tendo contato com o dito Natal, que deveria ser para todos, é um momento de harmonia e família, mas parece que aquela festa não é para essa criança. Né? E aquilo chamou muita atenção, como ele ficou tão feliz em ter encontrado aquela árvore de Natal. Né? Então, olha essa violência. Tá? Então, isso também é tipo de violência. Violência física, emocional, violência contra a mulher, violência infantil. Não esqueça, galera, tá? A exclusão social, ela é elemento central, tá? Para a evolução da violência. Tá bom? Então, onde não há a presença do poder público ou pouco efetiva, nós teremos problemáticas relativas à violência. Beleza? Evoluindo, uma outra problemática, essa daqui é muito presente, principalmente nas capitais brasileiras, que, como eu já te disse, né, vão se desenvolver de uma forma muito rápida no termos de população. A população cresceu de uma forma muito rápida, né? Muitas vezes justamente com esse êxodo rural, a cidade cresce sem um planejamento adequado e as vias principalmente vão acabar ficando estranguladas com o crescimento populacional de veículos e nós temos um problema sério que é o problema da mobilidade urbana, ou no caso, a falta dela, né? O que seria isso, Marcos? É a dificuldade, galera, de locomoção entre diferentes espaços de uma mesma cidade. Tá? Eu vou te dar um exemplo fácil bem aqui. Tá? Eu, por exemplo, quando eu entrei na Universidade Estadual do Maranhão, na UEMA, no ano de 2006, a minha aula iniciava às 6h30 da noite. Né? Então eu pegava o ônibus no Maranhão Novo, onde fica ali o shopping da ilha, bem ali em frente,
Eu chegava na UEMA justamente de 5h30 para 6h30, ou seja, eu demorava 1 hora para fazer esse deslocamento. Maranhão Novo, cidade operária, onde fica a universidade. 2 anos depois da universidade, quando eu pegava o ônibus 5h30, eu já não chegava às 6h30. Eu já chegava às 7 horas. Quando eu estava me formando em 2010, se eu quisesse chegar na UEMA no horário da minha aula, 6h30, eu tinha que pegar o ônibus pelo menos 4h30 da tarde. Se eu pegasse 5h30, eu nem sabia a hora que eu ia chegar. Isso se eu conseguisse entrar no ônibus. Por que, Marcos? Aumentou a distância? A universidade saiu de lugar, saiu andando? Não, galera. O que aconteceu foi que, durante esses 4 anos, a população aumentou em número, o número de veículos aumentou, né? E as vias de escoamento permaneceram basicamente as mesmas. Então, aumentou a quantidade de veículos, de pessoas, mas a via de escoamento ela se manteve igual. Resultado, o famoso engarrafamento. Isso é um problema sério, galera. Cidades como São Paulo, por exemplo, tem pessoas que demoram 3 a 4 horas para se deslocar de casa para o trabalho. Então imagina a qualidade de vida de uma pessoa dessa, que acorda 4 horas da manhã para estar 8 horas no trabalho, para sair 6 horas da noite do trabalho, para pegar o transporte de volta, para chegar 10 horas da noite em casa. Ele não vive, né? Ele só apenas sobrevive para trabalhar. Isso é a realidade de muitos brasileiros, galera. Tá certo? Então, galera, Marcos, e a consequência disso? O que é essa problemática de mobilidade? Ela é consequência direta, galera, tá? Do crescimento populacional e de veículos, como eu te disse. Ela vai ser uma consequência direta do crescimento não planejado, né, de novas áreas da cidade, ou seja, bairros que vão crescendo, vias vão se abrindo, mas o comércio vai ocupando, casas vão ocupando, e aí, quando você busca espaços, isso aconteceu muito em São Luís, quando o poder público buscava novos espaços para criar vias de desafogo, não tinha para onde. Por quê? Porque já estava ocupado de casa, comércio, tá certo? Outra questão importante vai ser justamente a adaptação lenta da infraestrutura existente já dessas cidades, tá certo? Ou seja, as cidades, a população foi crescendo muito rapidamente, mas a infraestrutura que faz esse deslocamento não foi acompanhando, tá certo? E aí chega um momento que o trânsito literalmente para. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, em São Luís, uma série atualmente de intervenções, principalmente nos horários de pico de deslocamento, para justamente diversificar o fluxo, né, do transporte, para ajudar nessa mobilidade urbana. Uma outra problemática, isso é uma problemática, muita atenção aqui, isso é uma problemática não apenas de São Luís, mas é uma problemática do Brasil. Pouca diversidade modal. O que é isso, Marcos? É a pouca diversidade de modalidades de transporte. O Brasil, ele desenvolveu uma infraestrutura de transportes baseada, concentrando no setor rodoviário. Né? E o resultado, galera, é que este setor ele acaba também ficando estrangulado, tá certo? Uma das soluções importantes para a falta de mobilidade urbana é justamente a melhoria do serviço público de transporte, que faz com que as pessoas deixem o carro em casa, ou seja, tu diminui a quantidade de veículos privados no meio de transporte, né? O incentivo para outros meios de transporte, como por exemplo bicicleta, mas também a diversificação da modalidade rodoviária. Por exemplo, o sistema de metrô, tá certo? Como já existe em algumas cidades, por exemplo, do Brasil, né? Então essa é uma das soluções para essa problemática séria que é a falta de mobilidade urbana, tá certo? E tudo isso, galera, tá? Todas essas problemáticas que nós falamos, segregação socioespacial, favelização, violência, falta de mobilidade urbana, elas vão influenciar diretamente na qualidade de vida desses espaços urbanos. E o que vai acontecer? Muitas pessoas vão buscar sair, essas áreas elas já não se tornam mais tão atrativas, né? Justamente por essas características, e muitas pessoas já buscam o quê? Ou o retorno para sua terra de origem. Tem muita gente que já está saindo, por exemplo, do sudeste, de cidades como São Paulo, e se deslocando de volta para o nordeste, ou então buscando cidades menores ao entorno, para que você se desloque apenas para estas cidades, essas grandes cidades que apresentam essas problemáticas, em períodos específicos, ou seja, quando tu precisa de um serviço. Belezinha? Então, galera, mobilidade urbana, não esqueça, questão muito atual, tá certo? Isso repercute as nossas problemáticas urbanas de cunho social, tá certo? Então, não esqueça, além dessa aula, procura na plataforma Gonçalves Dias a aula sobre problemas ambientais urbanos, onde vem falando sobre problemas como a chuva ácida, como as ilhas de calor, tá certo? Como a inversão térmica, tá bom? Como o smog, que vão aí, né,
concluir essa problemática sobre os problemas urbanos brasileiros. Então, galera, para essas e outras informações, nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias e valeu!